E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje é a continuação do Operando na Prática, que eu já postei aqui a primeira parte, essa é a segunda parte. Espero que vocês gostem, não vou enrolar muito nesse vídeo porque o outro já ficou gigantesco e ainda estão faltando 3 corridas aqui e no final do vídeo eu vou mostrar meu Profit and Loss e tudo mais para vocês, então roda a vinheta aí sem mais enrolação. Bom, jovens, antes de mais nada, como sempre, né, quero fazer um vídeo rápido, mas tem que pedir, né, pra vocês darem aquela moral pra mim, deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo aqui do nosso canal. Chique show, jovens? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo e pra tela do meu computador. Bom, jovens, já estamos aqui, já tô aqui também com a corrida aberta pra vocês darem uma olhadinha nessa corrida aqui das 10h45, que foi a quarta corrida desse dia. Quarta ou quinta corrida? Acho que foi quarta corrida desse dia, tá? Aqui eu, sem olhar nada dos meus posicionamentos, né? Eu acredito que esse cavalo controle, ele é baixista, sem dúvida nenhuma. Esse segundo cavalo, eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acredito que ele tem uma tendência de baixa. Por quê? A odd está muito próxima desse terceiro cavalo e ele está movimentando mais volume, mais média móvel. Então ele não pode passar da odd que está esse cavalo, esse terceiro cavalo. Então acredito que ele tem uma tendência de baixa ali, bem tranquila, ali em 5,6, 5,5 aqui eu posso utilizar essa tendência de baixa, apesar de eu ter feito uma análise diferente aqui, né? Aqui eu tinha considerado que ele era altista, ó. Vamos ver se minha análise muda no meio do caminho. Eu, agora, olhando sem a pressão do mercado, acredito que essa análise seja uma análise errada. Para mim, esse segundo cavalo tem uma tendência de baixa. Vamos ver se eu vou me corrigir, né? Ah, beleza. Eu fiz exatamente aquilo que eu falei pra vocês no último vídeo Operando na Prática, né? Que é o quê? Eu tô em dúvida no cavalo, acabo posicionando nas duas regiões. Mas aí agora eu acho que eu percebi, né, esse choque que pode acontecer, né? Entre o segundo cavalo, essa linha verde, e essa linha azul, né? Então, por isso uma tendência de baixo, porque ele não pode passar desse cavalo azul. Chique show? Então aqui eu já arrumei a minha posição. Que bom, o Renan não errou. Ainda, né? Vamos ver como que vai funcionar. Aí aqui nesse terceiro cavalo uma tendência de alta. E aqui nesse quarto cavalo também uma tendência de alta. Vou avançar aqui para ver o que a gente faz, né? A gente só fica esperando mesmo, né? Aqui a odd chega no nosso sinal, ó, onde a gente tinha posicionado no nosso cavalo controle. A gente poderia entrar, ó, aqui. Opa, aqui o Renan fez algo diferenciado, hein? Vamos lá. Mais uma vez, liquidez chegando muito antes. Esse é um dos principais problemas de estar com poucas pistas devido ao mau tempo lá na Irlanda e na Inglaterra, né? Então, acabei fazendo um movimento que, assim, ao meu ver, agora é um pouco errado, mas, porém, entretanto, todavia, eu entendo o porquê que eu fiz isso, tá? Por que eu fiz isso? 7 é uma odd psicológica bem forte. Então, apesar de eu não ter nenhum sinal aqui evidente, né? O meu sinal, a minha odd de entrada seria aqui em 6,4, né? Eu não poderia ter puxado a odd aqui para cima, ou seja, eu tô forçando 2 ou 3 ticks. 3 ticks na verdade, né? Eu tô forçando aqui o mercado. Mas eu entrei a 7 por quê? Porque esse cavalo controle, ele passou de 3. E ele não pode ficar nessa região. Em tese, ele deve chegar a 3 e voltar a descer, na minha análise, tá, jovens? Então eu optei aqui por ir mais perto do preço, né? Aqui a 7, com medo de perder essa odd e essa odd explodir para 10, 11 ali. Porque eu vejo um caminho para essa odd aqui até 10 tranquilamente, sabe, jovens? Então eu acabei forçando ali a 7, ó. Agora o que eu espero? Que esse cavalo controle desça de 3 novamente, que aí ele vai continuar esse movimento empurrando esse cavalo, esse quarto cavalo, né, para cima. Aí eu acho que eu percebo o meu erro e acabo fechando a posição ali, ou tento fechar pelo menos, né? O mercado não me corresponde inteiro, ó. Correspondeu só uma parte da minha stake. Posiciono ali de novo a minha stake ali em 6,4, ó. Acabo cancelando. Por quê? Porque o meu cavalo controle tocou o meu breakout, então já fica uma posição um pouco difícil, né, de se administrar, vamos dizer assim. Então acabo preferindo por resetar a minha posição, né? Aqui eu já tentei fechar a minha posição, tô com um pouquinho de dinheiro lá dentro, $70 só. Então, bem tranquilo para eu continuar a minha análise. Eu não preciso fechar desesperado aqui em 6,6, sabe? É um head que não vai fazer muita diferença, então é bem tranquilo. Mas eu errei aqui, tá, jovens? Eu não deveria ter forçado o preço ali a 7, não.
A minha análise foi que o cavalo chegou em 3 ali, ele não poderia ficar naquela região e o mercado fosse descer ele para baixo de 3. É o que, na minha opinião, normalmente aconteceria. Mas o mercado com bastante liquidez assim é um pouco mais complicado mesmo. A odd voltou ali a 7, né, que era a região que eu tinha entrado inicialmente. Aí voltou a 7, ó. Voltei a ficar no 0 a 0. Apesar de eu já ter fechado grande parte, né? Ó, a odd volta aqui para 3, que era aquela região, que foi onde eu entrei a 7, né? Então perceba como rolou uma compensação clara aqui, né, jovens? Eu tinha esse cavalo favorito, né? Ele subiu de 3 aqui bastante. Esse cavalo aqui jogou a minha odd para baixo aqui em 6,6, 6,4, né? Que eu até poderia ter entrado na minha odd, que era a minha odd ideal, né? Vamos dizer assim. Ele nem voltou a 6,4, né, jovens? Voltou a 6,6 aqui só, né? Olhando pelo gráfico aqui a gente consegue ver, ó. Ele voltou em 6,6. E aí depois a odd voltou a descer para 3 e essa odd do quarto cavalo voltou para 7. Ou seja, tá rolando uma compensação entre o cavalo controle e o meu cavalo. O cavalo que eu tô entrando, que é o quarto cavalo. Vamos dar play aqui, ó. Aí o mercado vai aqui em 7,4, ó. Aqui agora já não faz sentido eu entrar na posição. Eu acabo preferindo fechar ali em 7,6, ó. Aguardando mais uma vez o momento ideal para eu entrar no mercado, né? Guardei um pouquinho de lucro ali para mim. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui eu entrei de novo no mercado já, ó. O mercado volta aqui em 6,6, que era aquela região que ele estava antes, né? 6,6, 6,8. E o mercado volta para aqui, para onde é o meu sinal de entrada, o meu novo sinal de entrada, né? Aqui em 3,20. Aí eu acabo selecionando a stake ali de novo e entro ali em 6,8. Mais uma vez, né? Eu entrando dois ticks, né? Nessa situação aqui, 2 ticks acima do que era a minha entrada ideal, né? Vamos ver agora. Ó, faltando 15 segundos para faltar 2 minutos para a corrida, né? Vamos ver o que eu faço. Faltando 2 minutos é sempre importante, jovens. O mercado ele toma uma posição. É simples assim. Então, nos 2 minutos, ou o mercado ele vai para a direção que você quer, ou ele vai contra a sua posição. Nessa situação aqui, se não me engano, eu fecho antes dos 2 minutos. Por quê, jovens? Aqui, ao meu ver, eu entendo que esse cavalo aqui ele não tem potencial para passar de 8. E, como ele já tinha antecipado um pouco essa movimentação antes dos 2 minutos, ao meu ver, não fazia sentido essa odd continuar subindo. Que é o que normalmente acontece no mercado normal. Mas com essa liquidez tão grande, o mercado continuou subindo, mesmo dando os 2 minutos. Então assim, jovens, fica a dica para vocês aí. Quando o mercado, antes dos 2 minutos, ele antecipa uma movimentação, que foi esse o caso, ele antecipou uma movimentação. Ao meu ver, eu entendo assim, ele já fez a movimentação nos 2 minutos antes. Ou seja, os traders que já estavam na posição fecharam a posição. Então essa odd ela não vai ter mais força para continuar subindo na direção que eu acho, ou continuar descendo, enfim. Então eu acabei decidindo por encerrar ali nos 2 minutos exatamente. Mas aí o mercado com mais liquidez, né? Algumas pessoas não fecharam a posição, deixaram para fechar exatamente depois dos 2 minutos, que é o que normalmente não acontece. Beleza? Então fica essa dica aí. E aqui depois já acabou o trading, né? Então vamos à próxima aqui, um pouquinho menos aqui, acho que 8%, 7% de lucro aqui. Bom, jovens, aqui eu esqueci de começar a gravar, né, a corrida, então eu comecei a gravar, eu já estava no mercado. Vamos lá, qual foi a minha análise? Odd 3,30, odd psicológica, boa, eu tenho o dobro de dinheiro, eu tenho o gráfico aqui, né, até que rebotando ali 3,30, 3,35, mas até que o gráfico tem uma certa resistência nessa região de 3,30. Aqui, eu acredito que ele tem uma tendência de baixa, né? Então aqui em 6,2, né? Que o mercado ficou bastante tempo lateralizado aqui em 6,2. Eu posicionei 3 ticks acima do meu breakout. Aqui no terceiro cavalo, a mesma coisa, né? Tendência de baixa, só que em 7,2 eu utilizei, né? Que é onde eu tenho o dobro de dinheiro, né? Apesar do gráfico estar aqui a 7, eu tenho o dobro de dinheiro só em 7,2, beleza? E aí aqui, a minha entrada seria aqui em 9,4, né? Ou seja, aqui em 9... é o meu suporte, né? Eu tenho o dobro de dinheiro. O gráfico ele bateu 9,2 aqui e voltou a subir. Então acho que 9 é um bom suporte, né? E eu opto por fazer a minha entrada já nos 5 minutos. Perceba o problema de ter muita liquidez. Todas as entradas estão sendo por volta dos 5 minutos.
que é algo que eu não costumo fazer, jovens. Normalmente é por volta dos 4 minutos ou por volta dos 2 minutos. É raro eu fazer entradas antes do tempo. E percebo como nesse dia inteiro, praticamente eu só fiz entradas após, né? Após não, né? Antes dos 4 minutos ali. Então eu entrei aqui na posição, o que eu espero aqui? O que eu preciso, né, para eu sair em lucro? Que esse cavalo favorito, ele desça, né? Que ele siga essa tendência. Ou que eu encontre esse segundo ou esse terceiro tendo uma movimentação muito forte para baixo, né? Eu preciso que eles tenham essa descida bem grande, né? Aqui eu observo o quinto cavalo, né? Que é um cavalo que está rolando um choque aqui. Então, se a gente analisar, tem um choque do quarto cavalo com o quinto. E aí eu vejo, liga um alerta para mim aqui, porque em tese eu não poderia estar trabalhando nesse cavalo, né? Porque tá rolando um choque, então assim, é um pouco perigoso, né? Vamos ver o que eu faço, ó. Tá rolando 2 choques, né? Uma situação um pouco ruim, né? Em linhas gerais, assim, não é muito bom a gente encontrar esse tipo de situação, não. 4 minutos, né? O mercado sobe aqui para 9,6, ó. Tô bem tranquilo na posição por enquanto, sobe para 10, ó. Aqui em 10 eu acho que eu errei, eu deveria ter fechado nesse momento a posição, jovens. Porque 10 é uma odd psicológica muito forte, muito forte. Aí eu fechei agora em 9,8. Acho que o mais correto seria eu ter fechado essa posição um pouco antes, jovens, para ser sincero. E aí acaba que esse choque aqui, ó, ele faz o movimento que eu imaginava, né? Então, assim, o quarto cavalo, ele continuou como quarto cavalo e a minha entrada aqui foi em lei ao quinto, né? Então, teve o choque, ela bateu 10 e aí eu deveria ter fechado. Eu acabei fechando um tique a menos do que eu poderia, né? Mas aqui um trading bem tranquilo, jovens. Isso daqui, inclusive, é algo que eu preciso... não começar, mas eu preciso analisar com mais carinho, que é o quê? Eu estou fazendo várias entradas em lei ao quinto cavalo. Então eu preciso atualizar minha planilha lá no desafio para eu começar a mapear esse quinto cavalo também, que é algo que eu não costumava fazer, mas, como vocês podem ver aqui, nesse tipo de situação foi uma entrada muito tranquila, muito clara, né? Eu tinha o quarto cavalo ali com uma tendência de baixa, na minha análise, eu peguei, puxei o quinto cavalo para leather, né? Observando aqui esse choque entre os dois e trabalhei lei nesse cavalo. Então, assim, bem tranquilo, né? É um trading bem tranquilo que acabou que eu até fiz a entrada um pouco depois do que eu deveria, né? Porque depois não, um pouco antes do que eu deveria, né? Eu poderia ter esperado um pouquinho mais ter esse choque, entrar ali por volta de 8,8, né? 9 aqui. Eu acabei entrando em 9,4, então acabei pegando uma odd um pouco ruim, vamos dizer assim. Mas olho nesse quinto cavalo que temos muitas oportunidades nesse quinto cavalo. Beleza? Vamos à próxima. Bom, jovens, essa corrida aqui de 11h40, né? Vou até avançar um pouquinho ela aqui, até eu estar com o desenho montado. Aí, ó, já tô com o desenho montado aqui nessa altura. Aqui em 3,75, né? Eu tenho o dobro de dinheiro. O gráfico bateu aqui 3,75, voltou a descer. Então, pra mim aqui, uma tendência de baixa. Ele é um cavalo controle, né? Um cavalo favorito. Então, acredito que ele tem uma tendência de baixa. Pô, Renan, mas o gráfico tá subindo aqui, cara. Sim, mas a gente tem que olhar o gráfico todo, vamos dizer assim, né? Não só essa parte do gráfico, né? Então, assim, esse momento foi um momento de alta, mas para mim ele não pode passar ali de 3,70, 3,80. No pior dos casos, ele não pode passar de 4, porque senão ele para, né? Ele deixa de ser um cavalo controle, um cavalo favorito. Aqui no segundo, uma tendência de baixa bem tranquila, aqui em 7. Aqui também uma tendência de baixa bem tranquila, aqui em 10, né? Aqui eu posicionei também em 10, então percebo que tem um choque entre os dois, né? Mas é um trading já um pouco mais complicado, jovens. Eu tenho aqui, ó, 3 cavalos meio que juntos. Então, para a gente fazer esse trading aqui, tem que ser algo extremamente claro. Então, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Ó, faltando 2 minutos, olha o mercado fazendo a movimentação antes, que eu comentei com vocês, ó. Aqui já desceu bastante, ó. Aqui já subiu um pouquinho também. Vamos ver se quando der os 2 minutos o mercado faça aquela movimentação de buscar a minha entrada e buscar o meu sinal, né? O que é pouco provável nessa situação aqui, ó. Ó, deu 2 minutos, o mercado tocou meu breakout aqui em 8, ó. Aqui ele ficou longe da região onde eu poderia entrar, né?
que seria ali em 11. O meu cavalo controle nunca mais voltou para minha odd de sinal, né? Então, acabou que nesse trading aqui eu não fiz nada, fiquei só olhando mesmo. O que é um bom trading, tá? Nesse tipo de situação, é um excelente trading, jovens. Por quê? Eu identifiquei uma oportunidade, o mercado não foi onde eu acho que seria justo. O que eu decidi fazer? Fiquei de fora. Situação de extremo valor, jovens, extremo valor mesmo. Isso daqui é a consistência, é você olhar uma situação, identificar uma oportunidade, o mercado não te deu essa oportunidade, beleza, fiquei de fora, não tem nada de errado com isso. Bom, jovens, então foram essas as corridas que eu fiz no dia. Teve mais uma aqui no Profit and Loss que eu vou mostrar para vocês agora, mas essa última aqui eu não fiz praticamente nada, ficou no 0 a 0, então eu nem gravei essa corrida aqui. Mostrar para vocês aqui, ó, esse é o meu Profit and Loss do dia de hoje, né, filtrar aqui hoje, mostrar para vocês, $3,40. É um resultado bom? Não, de hipótese alguma, 10% da stake é muito pouco, jovens. Vocês que estão acompanhando o desafio há mais tempo sabem que, cara, 10% é extremamente pouco dentro desse universo, de novo, tá, jovens? Dentro desse universo do pré-live em corridas de cavalo, 10% é muito pouco. O ideal é 30%, 35% da stake. Então, assim, um dia extremamente difícil, um dia extremamente complexo, e essa está sendo a batida de todos os dias onde eu tenho poucas corridas. Eu não estou encontrando muitas oportunidades, não são tradings tranquilos de você fazer. Então, assim, jovens, minha recomendação é cuidado, sabe? Cuidado, seja muito seletivo na escolha das suas corridas, nas entradas que você vai fazer, porque o mercado ele tá bem volátil. Então, assim, esse resultado é bom? Cara, é bom, mas dentro do que eu vinha fazendo, dentro do que eu vinha desempenhando dentro do desafio, é um resultado bem ruim. Então, ganhar $3,40, né, 10% da stake, é ruim? Não, não é. Mas quando a gente se compara com o que a gente mesmo estava desempenhando, né, anteriormente, quando tinha, né, quando o mercado estava normal, cara, é um resultado um pouco ruim. Mas isso não me desmotiva, em hipótese alguma. A única coisa que eu preciso dar de recado para vocês é que, infelizmente, né, o desafio ele vai demorar mais tempo para terminar. Mas tudo bem, eu não tenho pressa para concluir o desafio, apesar de eu ter colocado um objetivo ali de finalizar no mês de março, né? É um objetivo, mas não é algo que se eu não fizer eu vou ficar, nossa, vou querer me matar aqui. Não, tranquilo, a gente não pode ter pressa, não precisamos ter pressa. O trading é uma maratona, jovens, não é uma corrida curta, né? Então, assim, é maratona, é pouquinho a pouquinho, todos os dias, trabalhando aos poucos, que, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho para o sucesso e é assim que a gente vai conseguir alcançar a consistência, né? Então, o nosso desafio segue em pé. Vamos torcer para o clima melhorar lá na Inglaterra, né? Para que as corridas voltem ao normal. Dessa maneira, eu vou conseguir desempenhar o meu trading da maneira com que eu gosto, da maneira com que eu estou habituado. Mas isso daqui está sendo um momento muito bom, um momento de aprendizagem para mim. Por quê? Porque eu estou vendo situações no mercado que para mim são totalmente novas. Agora, por exemplo, gravando esse vídeo para vocês, eu já vi um padrão. Eu entrei em praticamente todas as corridas antes dos 5 minutos. Beleza, então esse é um padrão que eu vou observar no mercado quando tiver muita liquidez. Talvez no futuro, nesse tipo de situação, eu vou estar trabalhando da mesma maneira, conseguindo ganhar 60% da stake por dia, normalmente, igual eu já fiz, né? Eu já consegui fazer no mês de dezembro. Chique show, jovens! Tamo junto, forte abraço, espero que esses vídeos tenham te ajudado de alguma maneira. Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo, porque aí eu fico muito mais engajado, muito mais motivado para produzir esse tipo de conteúdo para vocês, que eu sei que não existe nenhum tipo de conteúdo desse do pré-live aqui no YouTube de maneira gratuita. O que tem é o curso que eu fiz do Nico, inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer esse curso, foi por lá que eu aprendi. Então, basicamente é isso, estou tentando contribuir com a nossa comunidade de alguma forma. Chique show, jovens! Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.